E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo exclusivo do canal. Acabei de fazer o Hora 10, mas problemas técnicos vão impedir que os meus comentários sejam apresentados. E olha que eu estava sozinho, foi assim, quase uma hora conversando com o Dorivaldo, estava muito bom. Uma pena, né? Essas coisas acontecem e não foi possível resgatar a, a gravação. Mas estamos aqui e eu vou comentar também e vou aproveitar para pular alguns temas que foram apresentados ali e focar apenas no tema que foi a grande discussão, né? A grande discussão desde domingo à noite sobre a autorização que os Estados Unidos da América teriam dado à Ucrânia para o uso de mísseis de longo alcance contra território russo. Um alvoroço, teve Kombi de pamonha, teve tanta coisa, né? E eu tive cuidado na live no domingo à noite com o Rubão de falar que até ali não existia nenhuma confirmação oficial e mesmo assim nos preocupamos em fazer uma análise sobre quais seriam as possíveis consequências. Agora, New York Times lançou aí o negócio dizendo que isso era verdade, todo mundo comprou como verdade, ninguém checou. E somente no final de tarde desta segunda-feira é que as autoridades norte-americanas negaram, até porque o Donald Trump tinha falado mais cedo, também na segunda, que se o Joe Biden tivesse realmente autorizado, ele iria já usar a sua influência como presidente eleito para convencer o Senado e o Congresso, o Parlamento Baixo, né, a chumbarem, uma expressão de português de Portugal, a tentativa de Joe Biden autorizar a Ucrânia a atacar a Rússia com armas de longo alcance. Agora, conversando aqui com o Rubão e no grupo que temos com o Albert do Velho General, o comandante Robson Farinaso, Carlos Velasco, Leiroz, Rafael Machado, pessoas que são dedicadas, né, pessoas que têm compromisso com a informação de verdade, e vendo tudo que eles falavam e trocando as informações e as ideias, eu vi que realmente, mesmo que fosse dada essa autorização, a única coisa que poderia acontecer é que Vladimir Putin, por ter prometido que quem autorizasse isso seria atacado, ele teria que atacar, porque senão ficaria mal para ele. No entanto, quando vamos olhar as armas que foram autorizadas, elas já estão em uso e não causaram nenhum estrago. A imprensa precisa se apegar a qualquer coisa, porque a imprensa mentiu tanto que qualquer coisa hoje que possa parecer uma esperança para a Ucrânia reverter um cenário de uma guerra que já está perdida, ela se apega a isso. Lamentavelmente, estamos vivendo uma era do fake news com concessões públicas, né, de diferentes emissoras, inclusive de caráter internacional. Então, na verdade, essa situação que poderia provocar a Terceira Guerra Mundial, ela surgiu ali na sequência da ligação que foi feita na sexta-feira pelo Olaf Scholz, da Alemanha, para Vladimir Putin, que revoltou Zelensky e, obviamente, revoltou aqueles investidores que ainda acreditam que receberão de volta todo o dinheiro que torraram na Ucrânia, na esperança de uma vitória ucraniana, que não vai acontecer, e da exploração das riquezas da Ucrânia, que já estão sob posse da Rússia. A Rússia já está caminhando para 33% do território ucraniano sob o seu domínio, e em qualquer acordo de paz, já está claro que tudo que for conquistado permanecerá com a Rússia, a condição que quem ganha uma guerra é que impõe condição, e quem está ganhando a guerra é a Rússia. Quem já ganhou essa guerra é a Rússia. Então, muita gente presepeira, despreparada, torcedor, né,
fanático, ou alguns que recebem migalhas para que possam fazer propagandas ou a retroalimentação de propagandas, falando de que agora sim, agora vai, faltam 72 horas, só faltava falar isso, né? E aí a frustração veio a toque de caixa. E não apenas o Donald Trump já tinha jogado um balde de água fria nessa expectativa que foi criada pelo New York Times com a fake news, como também alguns especialistas mais sérios já apontavam para a impossibilidade de uma alteração no cenário de guerra se essas armas fossem realmente autorizadas. A verdade é que a Ucrânia não tem muita expectativa de reverter o quadro. A Rússia atacou todas as unidades de geração elétrica de Kiev, e você que está me assistindo sabe que sem eletricidade ou com um fornecimento precário de eletricidade na capital de um país, mesmo sabendo que o país já vem sofrendo grandes impactos por causa da guerra, isso é muito duro para qualquer tipo de reação. Especialmente porque aqui na Europa o inverno está chegando muito forte. Eu estou na Suécia, que é um país extremamente frio. Já na quinta-feira tem previsão de neve, né? Só para que você tenha uma ideia. Neve vem com temperaturas negativas, né? Não existe neve com temperaturas positivas, só para que você tenha uma ideia. Então, a partir de -1 pode haver neve. Já essa expectativa aqui na Suécia. Imagine o leste da Europa, que sempre foi, tradicionalmente famoso pelas temperaturas extremamente baixas. E o inverno na Ucrânia promete ser bastante duro para os ucranianos, o que vai exigir novas fugas em massa, instabilidade interna, incapacidade de atender a população através de aquecimentos, através de uma cobertura pública apropriada. Então, Vladimir Putin com a Rússia sabe exatamente o que está fazendo. Além disso, né, a Rússia cortou na quinta-feira o fornecimento de gás para a Áustria. Isso porque a Áustria estava não apenas consumindo, como também passando para alguns outros países que a Rússia considera hostis. E talvez isso tenha acelerado aí a busca de Vladimir Putin para uma conversa sobre paz do Olaf Scholz da Alemanha na sexta-feira. E essa busca pode, do ponto de vista prático, representar algo muito perigoso para as pretensões norte-americanas, porque se a Alemanha se unir à Rússia através do recebimento de gás diretamente do Nord Stream 2, que continua operacional, mas não está fornecendo por causa, né, dessa disputa entre os dois países, então os Estados Unidos vão perder algo extremamente estratégico para suas pretensões geopolíticas na Europa. A Alemanha, que está em sérias dificuldades socioeconômicas, ela, se recuperar sua economia a partir de uma aproximação com Rússia e China, atenção para algo muito grave em relação aos Estados Unidos da América, porque vai haver aí um isolamento muito grande e a situação norte-americana vai ficar ainda mais complicada, com a economia extremamente vulnerável, perdeu o petrodólar, o próprio dólar vem perdendo a confiança, os países passaram a negociar com moedas próprias, o bloco BRICS promete um novo sistema de transferência internacional para competir com o SWIFT, e também existe uma dívida interna norte-americana que já faz com que o dólar seja impresso para pagamento de dívida, o que desvaloriza fatalmente a moeda. Então, muitas coisas estão acontecendo e esta tentativa do New York Times de provocar esse pânico generalizado, por algum instante teve êxito como propaganda, mas como resultado prático não teria, do ponto de vista técnico-militar, e também
não houve a oficialização desta autorização norte-americana aos ucranianos para o uso de armas de longo alcance contra a Rússia no território russo. Então, este foi o principal tema do debate. Falamos também sobre a pretensão de Lula no G20 que está acontecendo no Rio de Janeiro, uma iniciativa de Aliança Global contra a Fome, que foi lançada por Lula, né? 81 países aderiram e mais algumas organizações, e eu falei sobre a inviabilidade de aplicar isso até 2030, porque o mundo não é a música Imagine de John Lennon, né? Então, acho que entre a utopia, os sonhos, tudo temos o direito de ter, mas entre isso e a aplicação prática num mundo que está repleto de guerras e instabilidades, acreditar que a pobreza e a fome vão ser extintas até 2030 é tão utópico que chega a beirar o ridículo. Me desculpe os mais otimistas aí, que me desculpem, mas não dá para levar nem a sério, né? Considerando que os países mais ricos estão aproveitando a crise que eles mesmos criaram para impor condições cada vez mais desfavoráveis aos outros países. Então, mas comentei, né? Falei exatamente isso aqui, só que com mais detalhes. Temos aí também um outro tema. Nós tivemos lá o tema sobre um acordo militar entre Filipinas e Estados Unidos para troca de informações altamente sigilosas do ponto de vista militar. Eu expliquei o que isso significa e torci, né, como torço, para que não represente uma nova maneira de provocação à China, porque, para além do prejuízo direto às Filipinas, seria mais um foco de instabilidade, apenas na busca de demonização da China, mas que os norte-americanos certamente têm ciência de que não iriam ter êxito algum em qualquer tentativa de guerra contra a China, porque a China está ultra bem equipada, em oposição ao que acontece com os Estados Unidos da América, com armas obsoletas, com uma máquina de corrupção que é o Pentágono, dragando todo o orçamento dos Estados Unidos da América, endividando a população, endividando o próprio país. Portanto, vi esse acordo aí, o reforço do acordo de cooperação militar entre Filipinas e Estados Unidos, apenas como algo normal que pode acontecer entre dois países que são soberanos, não é? Mas torcendo para que não seja mais uma ferramenta de provocação. Foi isso aí. Então, estes foram os temas que eu comentei hoje, na hora 10. Lamentavelmente, não temos aqui o vídeo. Se chegar, publicarei sem precisar programação, publicarei direto aqui no canal para você. Peço que você curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos. Sugiro para você que assista ao conteúdo da Amanda Rabuski sobre apostas, que está aqui no canal. É um conteúdo fora da geopolítica, mas muito importante, porque é um problema não só dentro do Brasil, em vários países, inclusive ela falou sobre isso na televisão pública de Angola, que também está debatendo muito o tema para evitar que a questão do vício atinja níveis preocupantes. Portanto, essa é a minha recomendação para você. Quem pode, contribui com o Pix para que nós possamos fortalecer o nosso trabalho e trazer novos conteúdos para que você esteja melhor informado, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi exclusivo para você. Olha quanta consideração eu tenho por você, tá? Foi exclusivo para você que segue aqui o canal, eu agradeço. Continue convidando mais e mais pessoas para que possamos fortalecer o nosso canal aqui e ampliar o engajamento dos conteúdos. Combinado? Um grande abraço. Amanhã eu volto, eu terei hora 10 e certamente teremos aí a situação técnica resolvida e eu irei trazer um vídeo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.